Olá pessoal, hoje vamos para o 27º vídeo sobre a palavra apostasia, tornar claro, estou fazendo um vídeo sobre a palavra apostasia no contexto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, como sendo apostasia a retirada da igreja, a partida da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja, com outro termo no caso. E eu hoje vou começar com uma obra talvez pouco conhecida, né? O Novo Testamento Interlinear, do pastor e doutor Valdir Carvalho Luz. A capa da obra é esta, publicada pela Ragnus. Publicada em 2010, pela Ragnus, 2010. Então, essa aqui é uma obra talvez pouco conhecida, mas uma obra de grande importância. Eu vou trazer aqui para quem não conhece o pastor, né? Presbiteriano, Dr. Valdir Carvalho Luz. Vou ter uma foto dele, imprimir. O pastor presbiteriano e doutor Valdir Carvalho Luz, ele era natural de Curitibanos, em Santa Catarina. Ele faleceu aos 96 anos de idade. Ele foi professor do Centro de Estudos de Línguas, sigla CEL, da Unicamp. Ele foi autor da tradução clássica de As Institutas de João Calvino, do latim. O professor Valdir Carvalho Luz doutorou-se em filosofia pelo Princeton Theological Seminary, nos Estados Unidos. Ele lecionou grego e hebraico no Seminário Presbiteriano do Sul e foi autor de diversas obras, entre elas o Manual de Língua Grega, em 3 volumes, e esta obra aqui é a tradução interlinear do Novo Testamento grego. Tornando a mostrar a obra para vocês. Então, em Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, como é que ele traduziu no interlinear? Ele traduziu assim, bem literal mesmo. Chega até as pessoas chegam até a estranhar, né? Não alguém vos engane fora de segundo nenhum modo, porque, entre chaves, não virá, se não vier a postura fora, primeiro, e seja coberto fora de o homem da falta da lei, o filho da perdição. Soa meio estranho, mas o interessante é a palavra apostasia, que ele traduziu como a postura fora. A apostasia, ele traduziu como a postura fora. Eu vou marcar aqui para vocês. Eu esqueci de marcar. O versículo 13 inteiro. A palavra apostasia eu fiz um quadradinho na palavra apostasia e a sua tradução.
Lembrando que aqui a apostasia é um substantivo do verbo afistemi, que significa para fora, tal. Já falamos tantas vezes aqui, né? Então, é mais um tradutor, né? Que não se acovardou, né? Ele se propôs a traduzir o texto grego e traduziu. E que eu ouvi em um debate, né, que já foi comentado, que a palavra apostasia, como foi traduzida na tradução literal do texto tradicional, ela foi chamada de tendenciosa, né? Mas tendencioso eu acho que é quem não traduz, né? Se o texto do Novo Testamento foi feito em grego, foi escrito em grego, e a apostasia é uma palavra grega, então nas nossas Bíblias deveria estar a palavra traduzida para a nossa língua, né? E foi o que o Dr. Valdir Carvalho Luz fez, entre outras Bíblias, né? Eu vou tornar a lembrar vocês, no caso da Bíblia literal do texto, Bíblia de estudo literal do texto tradicional. Ela traduz a palavra apostasia, fala assim, que ninguém vos engane, segundo alguma maneira, porque não será assim sem que haja vindo a retirada dos crentes, primeiramente, e depois haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, é uma Bíblia. Eu sou obrigado a mostrar para vocês novamente, porque vai acumulando, né? Essa é mais uma que se soma às Bíblias que traduziram a palavra apostasia. A outra que tinha traduzido, mas não sei, a gente nem sabe o que aconteceu, por que voltaram atrás. A Bíblia King James, a primeira edição aqui no Brasil, vou mostrar para vocês aqui. E se alguém for comprar, né, tem que pesquisar bem, porque tem pessoas que querem enganar, né? Eles colocam como sendo essa a edição, mas na hora quando a pessoa compra, não é. Então vou mostrar aqui o frontispício. Para quem for comprar, prestar atenção. No ISBN, a data aqui em cima. E essa Bíblia, publicada pela BV Books, no texto de Tessalonicenses, está assim. Vou ler outra vez. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, no caso o dia do Senhor, não virá sem que primeiro venha uma separação e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Na nota de rodapé ele fala, a palavra separação também pode ser traduzida como afastamento. Ela traz a ideia do afastamento, aí coloca / rebelião. Aí já é uma interpretação, é a nota de rodapé. Mas o texto foi traduzido, a palavra apostasia, por separação. Separação. Até eu gosto muito de mostrar uma imagem, né? Eu sempre mostro essa imagem. O que é uma separação? Quando a pessoa separa o feijão, o ouro, né? Das impurezas. Então eu vou tornar a mostrar aqui para vocês. A Bíblia de Estudo do Expositor, essa Bíblia, ela coloca no texto a apostasia, mas ela é feita de um modo diferente. Ela vai discorrendo no próprio texto. E ela fala assim, né? Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aí coloca entre parênteses.
Em outras palavras, não dê atenção ao que é biblicamente incorreto. Aí vem o texto, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ele abre parênteses outra vez. Deveria ter sido traduzido, porque aquele dia não virá a menos que aconteça primeiro uma partida. Ponto e vírgula. Isso fala do arrebatamento, que em essência diz que a segunda vinda não pode ocorrer até que certas coisas aconteçam e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que refere-se ao anticristo, que deve aparecer na cena mundial antes da segunda vinda. Aqui eu não entendi muito bem, mas ele fala que a apostasia é uma partida da igreja antes da grande tribulação. Então, é uma Bíblia que também que não foge, pelo menos explica, né? Fica meio confuso assim no texto, mas o importante é que ela, pelo menos, explica, né? O que é a apostasia. A apostasia é uma partida. A Bíblia de Jerusalém, ela não traduz, mas ela dá uma dica, né? Na nota de rodapé. Na página 2066. Fala assim, a apostasia é apresentada como já sendo algo conhecido dos ouvintes de Paulo. Além do conteúdo geral do termo, ele abre parênteses, separação. Aí ele coloca também deserção. É preciso dar-lhe um sentido religioso. Aí segue. Mas aqui eles dão uma dica. A palavra apostasia significa separação. Essa Bíblia, uma Bíblia também que eu espero que na próxima versão, talvez uma próxima edição, eles talvez vão torcer, né, que publiquem a traduzida a palavra apostasia. A Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global da CPAD. Ela, na nota de rodapé, no texto traz a apostasia. Traz apostasia, mas na nota de rodapé, na nota marginal, fala assim, a apostasia, abre parênteses, ou rebelião, ponto e vírgula, do grego apostasia. Aqui está mostrando que a palavra é grega, apostasia, fecha parênteses, vírgula, que significa literalmente partida, afastamento. Aí coloca também ou abandono, acontecerá. Então já dá uma dica para quem estuda, ir atrás, acende uma lanterna, né? Que a palavra apostasia significa separação, partida, literalmente, né? Literalmente. Eu vou seguir agora, outra também que eu vou tornar a mostrar para vocês, a Bíblia de Estudo NVT. E aqui é um ponto também que eu não tinha falado, mas é muito interessante. Esta Bíblia, ela fala assim, não se deixem enganar, é o texto, pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Aqui eles não fugiram, traduziram a palavra apostasia por rebelião. Aí eles vêm na nota, eles falam assim, 2 eventos precederão esse dia do Senhor. No versículo 2, e fala, tanto a teologia judaica como a cristã previam uma grande rebelião, abre parênteses, ou afastamento ou partida, ponto e vírgula. A maioria dos manuscritos transitera o termo grego como apostasia. Aí vem uma questão. O que quer dizer, se o Novo Testamento foi escrito em grego? A palavra apostasia é uma palavra grega. E aqui o comentarista fala assim, a maioria dos manuscritos translitera o termo grego como apostasia. Ora, se o texto é grego,
Como é que o texto grego vai transliterar uma palavra grega para o grego? Então, fica aqui um ponto para vocês perceberem o que acontece com essa palavra apostasia. Existe um medo, um temor, né, de se tornar claro o que significa a palavra apostasia. É muito interessante isso. Eu garanto que a maioria lê isso aqui não percebe isso. Como se o texto grego o Novo Testamento é um texto grego. É um texto grego. Como é que ele fala assim? A maioria dos manuscritos translitera o termo grego como apostasia. Não tem sentido isso. Que significa, ele quer dizer que é uma rebelião contra Deus, né? Ele abre um parêntese e fala toda essa bagunça para mim, né? Uma rebelião contra Deus, antes do fim. Então, é interessante. Quem tiver essa Bíblia, presta atenção na nota aqui, na página 1970. Ela começa em 1970 e vai até 1971. Preste atenção nessas manobrinhas, né? Os descuidos, né? Que acontece sempre com relação à palavra apostasia. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa também muito interessante. Eu estou deixando assim mais para o final. Tem muita coisa interessante para mostrar ainda, mas tem que ser devagar, né? Até hoje eu não recebi nenhuma, assim, como é que eu posso dizer? Uma agressão, né, sobre esse tema. Outro dia entrou um senhor se dizendo pastor, querendo debater comigo, mas eu não dou atenção, conforme a pessoa chega, eu não dou atenção, porque tem pessoas que já chegam e falam, porque isso é uma heresia. Eu percebo que a pessoa não assistiu ao vídeo ou aos outros vídeos, então eu sou obrigado a ignorar, né? Nesse ponto eu sigo igual o falecido professor Olavo de Carvalho. Se a pessoa não viu o que você escreveu, no caso aqui os vídeos, como é que ela vai querer debater se ela nem assistiu? Se eu debatesse com alguém sobre o que eu fiz, sendo que a pessoa não assistiu todos os vídeos que eu fiz, eu estaria desonrando até o que eu fiz. Eu estaria me desonrando todo o trabalho que eu tive, né? Então, eu costumo ignorar esse tipo de coisa, né? A pessoa, você percebe pelas palavras que a pessoa não assistiu o vídeo, pelos termos que ela usa, o jargão que ela usa, né? O mantra. Então, eu sou obrigado a ignorar isso, né? Porque é uma falta de educação. Então, eu prefiro ignorar, né? Então, eu vou citar agora uma coisa interessante sobre a chave linguística do Novo Testamento grego. Vou mostrar aqui. Essa obra ela teve não sei se vocês conseguem enxergar, mas muitos devem conhecer. E ela teve essa capa também. Teve uma edição que ela teve essa capa. Mas a capa tradicional é marrom. Vou mostrar aqui. Isso aqui pertenceu a uma biblioteca. Eu tive já algumas dessas. Chave linguística do Novo Testamento grego, de Fritz Hinecker e Cleon Rogers. Essa aqui foi uma tradução de Gordon Shaw e Júlio Paulo T. Zabatiero, publicado pela Vida Nova. Essa edição aqui de 1985. E o que acontece, né? Eu vou mostrar para vocês aqui em cima. Vocês observam aqui em cima. Eu vou ler, depois vocês podem até parar para confirmar isso.
Aqui fala assim, publicado originalmente na Alemanha sob o título Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament. E, em inglês, o inglês também é a tradução do alemão, nos Estados Unidos da América, sob o título Linguistic Guide to the Greek New Testament. Copyright de 1970, de Brunnen Verlag GmbH. E é o copyright da edição em inglês de 76 e 80 pela The Zondervan Corporation. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. O título original. Essa obra foi publicada na Alemanha em 70. Torna a dizer, foi publicado originalmente na Alemanha sob o título Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament. E esta obra é esta. Vou mostrar para vocês aqui com detalhes. O ano da edição está aqui na outra parte. Aqui embaixo. 1970. E o que acontece? Aí essa obra aqui, ela foi e é utilizada por milhares de estudantes de teologia, né? Aí nós vamos aqui em Tessalonicenses, aqui na página 450, a palavra apostasia, ou apostasia, como se diz a leitura correta. Eu marquei aqui, eu imprimi para ficar mais fácil para mostrar. Então vocês vão ver aqui. Aqui, o que vocês vão ver aqui? Apostasia, queda, caída, rebelião, né? Queda, caída, rebelião, revolta, apostativa. Nem sei o que quer dizer apostativa. Mas vamos ver lá. Queda, caída, rebelião, revolta, apostasia. Tudo que é de mal jogaram aqui, né? Aí você vai na obra original. Aí você vem na obra original. Qual não é a surpresa? Aqui na página 485. Fiz uma flechinha aí. Apostasia. Simplesmente a palavra abfal. Nada mais que isso. O que vocês acham disso? Aqui só abfal, mais nada. Que tem um sentido de separação, caída em alemão. Vou mostrar para vocês os dicionários. Já mostrei outras vezes, mas eu vou mostrar outra vez. Aí você vem aqui, vou tornar a mostrar aqui para vocês, na página 450. Vou mostrar aqui para não dizer que eu estou mostrando uma coisa e outra. Aqui na página 450, a palavra apostasia, sequência. Queda, caída, rebelião e tudo mais. Toda a tralha, toda a maldição junta, né?
Queda, caída, rebelião, revolta, apostativa. O que quer dizer apostativa? Mas o autor não falou nada disso. Só falou Abfalo. Meu Deus do céu. Jesus. Então é muito interessante, né? Jesus. Eu ia mostrar também aqui porque eles falam que fizeram uma adição. Eu não sei onde é que está agora. Onde é que eu coloquei isso? Eu imprimi aqui. Aqui. Isso aqui é em inglês. Eu peguei lá no Mackenzie. Pena que ele só tem o volume 1. Que eu não sei como é que está em inglês, né? Como é que eles fizeram em inglês. Eu queria saber como é que o tradutor em português, como é que ele... O que ele fez. Aqui fala aqui que esse livro foi publicado em alemão sob o título Sprachliche Schlüsse zum griechischen Neuen Testament, em 1970. Tem uma versão de 85 que eles falam que eles acrescentaram algumas coisas. Pelo menos eles falam que acrescentaram. Aqui não está falando. O texto grego utilizado nesse livro é aquele do The Greek New Testament, editado por Kurt Aland, Matthew Blake, Carlo M. Martini, Bruce Metziger e Allen Wikgren. Copyright 1966-1968. Tal. Todos os reservados, nenhuma parte dessa obra pode ser tal. Então é assim o seguinte, né? É interessante que a obra foi publicada em alemão, originariamente, e o autor colocou só Abfalo, mais nada. E aqui já colocaram uma carga, né, em cima da palavra apostasia. Rebelião, que mais? Rebelião, revolta, apostativa. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? No texto lá de 2 Tessalonicenses. Mas o principal é isso. Por que não obedecem, né, a obra original? Então coloque no título da obra aqui, né? É uma obra revisada, né? Uma obra revisada do original, em letras garrafais, né? Aqui não consta nada. Vocês estão vendo aqui, não fala mais nada. Não tem nada dizendo que foi alterado, aumentado. Por que fazem isso, né? E justamente num texto complicado como esse, as pessoas, quantos milhares de alunos de teologia não leram essa obra, né? E chegaram lá na apostasia, não conhecem o original e tem toda essa carga negativa da apostasia. É muito interessante. Em Atos dos Apóstolos 21. Sempre me confundo aqui. Atos 21. Está aqui. Eu também acho interessante. Atos 21. Está aqui, apostasia. Cadê? Apostasia. Apostasia, queda. Atos 21. Aí nós vamos lá no original. Atos 21. Atos 21. Simplesmente uma tradução da palavra apostasia.
abre e fala. Nada mais que isso. Porque é assim que tem que ser feito. Aqui, o que eles fizeram aqui? Como a palavra apostasia ela foi inserida no nosso dicionário cheio de uma carga que não existe, ela foi engessada com significado que não é original dela. Então, vocês percebem aqui, o que eles fazem? Eles colocam na palavra apostasia, em grego, eles transliteram ela. Porque ela já tem uma palavra, ela tem uma carga já negativa nos nossos ouvidos aqui no Brasil. Você fala uma pessoa, o que é apostasia? A apostasia é uma pessoa que desertou, uma pessoa que se afastou de Deus, aquela coisa toda. Então, mas o original não fala assim. O que fez a obra, ele tem cultura. Ele colocou a palavra apostasia, já está em grego, e traduziu a palavra. Não precisa transliterar. Então, aqui está a transliteração e uma tradução. Só que assim, né? Isso aqui é como se fosse aquela erro gravíssimo. Como é que eu posso dizer? De lógica simples. Se você pergunta, defina para mim uma bola. A bola é uma bola que tá. É a mesma coisa que eles fazem com a palavra apostasia. A coisa que vai ser definida, ela não pode fazer parte da definição. E aqui, esse erro é cometido drasticamente em todos os dicionários, praticamente aqui em português. Vocês vão ver lá, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é apostasia. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu peço a Deus, né, que as pessoas que estão assim inculcadas, né, com a palavra apostasia, no sentido, por causa de 1 Timóteo 4:1, que apostatarão da fé, que tem um complemento, que foi escrito depois de Tessalonicenses. Então as pessoas fazem anacronismo ainda. Pegam uma definição lá no futuro e traz para o passado. Sendo que em Tessalonicenses não tem complemento, é simplesmente um artigo definido e a apostasia, reapostasia. Significa a retirada, a partida, ou afastamento, a separação. Então, assim, né, infelizmente, por pessoas que têm fãs, são fãs, né, de certos ensinadores, tal, que tem aquela ideia fixa, então eles parece que não enxergam isso, né? Parece que não enxergam essas coisinhas, né? Esses macetes, esses venenos, né? Que são jogados para confundir. Então assim, é complicado, muito complicado. Parece uma piada, né? Parece uma piada. Então, pessoal, e lembrando, né? É muito importante dizer isso, né? Vários tradutores traduziram a palavra apostasia. Assim, antes de prosseguir, né? Vocês têm aqui, ó, essa publicada pela Sociedade Bíblica Brasileira, o Novo Testamento Interlinear. Isso aqui é uma edição 2009. Até esqueci de olhar como é que está a nova versão. Esse aqui, eles usam dois tipos de texto, né? E agora precisa ver como é que está a outra. Mas essa aqui, assim, ó, vocês veem a tradução interlinear. Não é tradução, é uma transliteração. Apostasia, a apostasia. Então isso não é tradução, isso aqui é uma transliteração. A palavra apostasia é uma palavra grega. Também esse aqui, né, do Novo Testamento Interlinear Analítico, de Paulo Sérgio Gomes, e daí essa aqui foi traduzida por tradução João Ferreira de Almeida, por Wilson Schultz, com a colaboração de Roberto G. Bratcher.
Eu tenho a frontispício. Sempre bom mostrar, né? Então, tradução é uma coisa, transliteração é outra. Imprimir fica mais fácil para mostrar. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. A tradução, a interlinear, olha como é que está. Também não é uma tradução, é uma transliteração. É 6 por meia dúzia. Ele traz dois tipos de tradução no interlinear, né? E as duas, chega na apostasia, trava. Ele translitera. Fica 2, 6 por meia dúzias. Então é lamentável isso, né? Eu vou tornar a ler aqui para vocês, né? O do já falecido Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele publicou essa obra do Antigo e do Novo Testamento, estrutura literária do Novo Testamento, no caso aqui, na página 412, tratando da... Ele fala assim da sua apostasia, né? O ensino de Paulo é que três eventos dariam início ao dia do Senhor, a ira do Senhor, a ira de Deus. Aliás, até eu falei numa live do pastor Elias Soares, é muito assim, necessário que se faça debates, lives, explicando o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Porque isso aqui é muito mal compreendido, né? E o diabo leva vantagem, né? Deixando pessoas despreparadas para o arrebatamento. E ele fala assim, são três, né, eventos que dariam início ao dia do Senhor. A apostasia, versículo 2, 3. A aparição do homem da iniquidade, capítulo 2, versículos 4, 5, 8 e 12. O afastamento daquele que restringe, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele fala assim, a razão pela qual Paulo sequer discutiu o primeiro sinal ainda não foi tratada adequadamente. A interpretação dominante em todas as linhas de interpretação escatológica é que a palavra grega apostasia, transliterada como apostasia, deve ser entendida apenas como sua transliteração apostasia, com o significado de abandono, declínio ou completa deserção espiritual, quer por cristãos, visão majoritária, quer por judeus. Ou ainda a rebelião final de Satanás contra Deus. Ele cita aqui um autor, né? Morris L. Então, minha preferência pessoal é por uma posição minoritária que entende que capítulo 2, versículo 3 é uma referência explícita ao arrebatamento. Esta posição foi proposta pela primeira vez por um estudioso chamado E. Schiller English, e em seu livro tá em inglês aqui, Repensando o Arrebatamento. Enquanto o argumento de English, assumido mais tarde por J. Dwight Pentecost, se baseava no sentido léxico e nas ocorrências neotestamentárias do verbo afistemi, meu argumento incorpora, além disso, as razões lógicas pelas quais Paulo não se deteve a explicar esse sinal. Já o havia explicado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e a estrutura quiástica da passagem indicada no quadro abaixo, aqui no caso, assim, aí a estrutura quiástica explicada na passagem tal. Esse texto está estruturado de tal modo que qualquer outra interpretação, a não ser partida para a apostasia, não fará sentido. Minha posição vai contra a maioria dos intérpretes pré-tribulacionistas. Por exemplo, ele cita com Hibbert e tal. Então, um grande estudioso. A única coisa que eu não concordo com ele é que ele tem essa falácia que
foi usada pela primeira vez, olha, as primeiras Bíblias, todas as primeiras Bíblias traduziam a palavra apostasia como dissécio. A partida, quer dizer, desde da Vetus Latina, antes da Vulgata, já tinha fragmentos, já traduzindo a apostasia como abscéssio, já mostrei para vocês, da Vetus Latina, e depois Jerônimo sacramentou como dissécio. Todas as primeiras Bíblias traduziam como partida, retirada, afastamento. Depois, por questões políticas, religiosas, por causa da Reforma Protestante, a primeira Bíblia que os católicos publicaram, colocaram rebelião contra a verdadeira igreja. Assim, eu vou mostrar para vocês aqui um livro de Pentecoste, as palavras e as obras de Jesus, na página 577, e fala assim, falando da ocasião do aparecimento do anticristo, Pentecoste diz, primeiro, ele aparecerá em cena nos últimos tempos da história de Israel. 2. Ele não aparecerá até que o dia do Senhor tenha chegado. 3. Sua manifestação está sendo impedida por aquele que o está detendo. 4. Essa aparição será precedida por um arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2:3, que pode ser interpretada também como uma partida dos santos para estar com o Senhor. Então, Pentecostes também tem esse entendimento claro. O que eu ia ler para vocês? Assim, a Bíblia Católica. A primeira Bíblia traduzida em português, acho que foi a primeira essa aqui. Por Antônio Pereira de Figueiredo, o Novo Testamento de Jesus Cristo, traduzido em português segundo a Vulgata, assim, a tradução da Vulgata para o português, com várias anotações históricas, dogmáticas e morais, e apontadas as diferenças mais notáveis do original grego por Antônio Pereira de Figueiredo, deputado ordinário da Real Mesa Censória. Tomo 5, sei que eu tomo 5. Lisboa, na Região Oficina Tipográfica, 1780, com a licença da Real Mesa Censória. Aqui em Tessalonicenses, esse aqui é muito engraçado. Ora, irmãos, nós conjuramos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que vos não deixeis facilmente abalar do vosso sentimento, que vos não aterreis, crendo sobre a fé de alguma profecia, ou sobre algum discurso, ou sobre alguma carta, que se suponha vir de nós, que o dia do Senhor está próximo a chegar. Ninguém vos engane por modo algum, porque esse dia não há de vir sem que tenha sucedido primeiro a apostasia, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição. Aí ele vai falar sobre a palavra apostasia. Ele fala assim: o que o grego diz apostasia, verte o intérprete latino dissécio, que quer dizer apartamento, de apartar, ou separação. 2 pontos. Porque isso mesmo é apostasia. Ponto. Por isso dizemos apostatar e apóstata dos que largarão a religião católica,
ou a ordem religiosa que antes professavam. Ou seja, toda essa tradição de apostasia como sendo rebelião, tal, os protestantes eles estão seguindo a cartilha católica, que começaram por causa da reforma protestante, começaram a alfinetar os protestantes, que eles no final seria a deserção da verdadeira igreja católica romana. Aí ele segue, né? Mas que apostasia é esta que o apóstolo afirma que há de suceder antes que venha o anticristo? Ele abre parênteses. Que ao anticristo é que ele quer designar debaixo do nome do homem do pecado e do filho da perdição. São Jerônimo, na carta a Algásia, que eu já mostrei para vocês, e outros padres antigos, que escreviam durante ainda o Império Romano, foram de parecer que esta apostasia era a rebelião geral, com que todas as nações se subtrairão da obediência do mesmo Romano Império. Porém, como há muitos séculos que o Império Romano se acabou, sem que ainda o fim tenha vindo, o anticristo, creem, né, São Tomás, Domingos Souto e Guilherme Estio, e esse é hoje o sentimento comum dos modernos, que por esta apostasia designa o apóstolo uma apostasia não geral, mas quase geral. Quer dizer, eles estão colocando a palavra no apóstolo, na mente de Paulo, né? Quer dizer, eles estão colocando palavras na boca de Paulo. Com que povos e nações inteiras se apartarão da Igreja Católica e da obediência ao sumo pontífice, vigário de Jesus Cristo, naqueles últimos tempos do mundo, dos quais, falando o mesmo Jesus Cristo, e que fala Jesus Cristo, né? Disse por São Lucas, capítulo 18, 8, Filhos bonimis venis, tá em latim. Quando vier o Filho do Homem, curdas que achará fé na terra? Não obstante, porém, esta que parece generalidade da apostasia, sempre até o fim do mundo há de subsistir numa verdadeira e visível igreja de Jesus Cristo, segundo ele mesmo prometeu no Evangelho. Palavra do Pereira. Então, é impossível a pessoa não ler isso aqui e não entender, né? A infantilidade que se deu à palavra apostasia, do engessamento que foi dado à palavra apostasia. Isso aqui é uma cartilha que foi sendo seguida desde a Reforma Protestante. Todas as Bíblias traziam a apostasia como partida, como retirada. Até foi dito, né, que eu já mostrei para vocês umas 20 Bíblias já. As primeiras italianas, francesas, todas. E algumas têm um comentarinho, né, que não se sabe se é do autor, mas o que vale é o texto, a tradução que vale. Tanto é que eu mostrei para vocês a interlinear, né? Eu nem mostrei a tradução paralela, eu mostrei o interlinear. Aquilo é a tradução que vai na palavra, que significa que a palavra, né? Então é uma coisa tão interessante. E essa Bíblia aqui, né, eu tenho aqui uma edição, né, de 1950, parece. É de 1950 essa. A versão clássica do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Bíblia Sagrada, volume 12. Tá aqui. E esse mesmo comentário está nessa Bíblia também, a Biblioteca de Cultura Cristã, o Novo Testamento. Esse aqui é o volume 3. Vou mostrar para vocês a capa dela aqui, o miolo dela. Para quem tiver interesse e procurar, né? Isso aqui é meio raro de encontrar. Vocês podem pesquisar.
Edição aprovada pelo eminentíssimo senhor Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Comentários e anotações segundo os consagrados trabalhos de Glaire, também Knabenbauer, Lesetre, Lestrade, Puels, Vigorux, Bussut, etc., organizados pelo padre Santos Farinha. Tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Ilustrações de Gustavo Doré, volume 3. O Novo Testamento. Aqui tem mais um imprimatur e tal. Essa obra aqui foi publicada em 1952. Volume 3. Esse aqui são 4 volumes. Então, assim, né, é muito interessante isso, muito interessante o que se fizeram, né? Então, só para deixar também claro, né, para não ter dúvida, ele mesmo falou, né, que a palavra apostasia, o intérprete latino traz como dissessio. O que é dissessio? Isso aqui é o latim português pela Porto, para não restar dúvida, né? Cenário da Porto. E com relação a, como eu mostrei para vocês, da original da chave linguística, a palavra abfal, que eu tinha já mostrado para vocês, o interessante, eu tenho esse Wörterbuch de Deutschsprache. Aqui a palavra abfal traz, tá um vermelhinho, Loslösung, separação, aí tem também queda também e tal. E coloca Loslösung, pode ser também da fé, de um partido, mas é um sentido de separação. Vou mostrar vários aqui para vocês. Esse aqui é o dicionário jurídico e econômico de direito, né? Alemão-português. Esse aqui é o volume 2. Tudo isso que eu já tinha mostrado, mas não custa nada. Não tá vermelhinho aqui, a abfal. Separação. Cadê? Dissidência, cisão, queda, mas você vê, abfall é mesmo que Trennung, que é separação. Tem o sentido de separação caindo, né? Mas o sentido mesmo é separação. Esse dicionário aqui também, a Michaelis, alemão-português. Esse aqui é uma edição também muito antiga. Os novos parece que vão tirando definições. Esse aqui acho que é de 50 e pouco. Aqui embaixo, tá o vermelhinho aqui embaixo, abfal. Que vai seguir lá em cima. Tem lá escape, separação. Levantamento, insurreição, separação, levantamento, dissolvência, insurreição, depois tem a apostasia. Sendo que a apostasia é uma palavra grega, mas tem lá escape, separação. Continuação lá de baixo, né? Então, assim, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa sobre Lutero. Esse aqui é um dicionário alemão-espanhol. Tem o vice-versa também. Esse aqui já é grandão. Só para deixar registrado, né? Dizer que eu estou falando na minha boca.
abfalo. Onde tem a marquinha aqui embaixo, começa aqui em cima, você tem a marquinha embaixo, tem também a escape. Escape. A palavra abfalo. Outra coisa interessante, né? Eu achei muito interessante. Dicionário italiano, desculpa, alemão italiano. Vou mostrar para você direito. Esse aqui é um volume do italiano, do alemão para o italiano. Tem vice-versa. Tem outro volume que é alemão e italiano. Aí vocês veem aqui no abfalo. É muito interessante, né? Que a definição entre uma definição de abfalo é caduta, como é que é? Destaco. Tá aqui. Abfalo. Destaco. O que é destaco? Destaco é você tem vários bilhetes, você destaca uma. É a mesma coisa. Dá um sentido de arrancar, até o arrebatar daria também. Eu já tinha mostrado para você, tem mais 2 dicionários específicos do alemão também. Palavra abfalo. Sentido de... Aqui em cima está em vermelhinho. Na definição 2 está lá, Lossakung. Separação. Dá para ver com calma. Esse aqui também é Michaelis, bem antigo também. Muito mais antigo do que o outro que eu tinha mostrado. Também. Ele manteve também igual o outro. Começa aqui embaixo e vai terminar lá em cima. A fileira do meio termina aqui em cima. Vocês vão ver lá, separação, escape. Esse aqui é o dicionário alemão-português da Porto. Vocês vão ver lá, a palavra é difícil de encontrar, né? Dos dicionários alemão. Mas tem a marquinha Lossakung. Separação. E eu tinha mostrado para você já nessa obra de Martinho Lutero. Essa aqui é publicada pela Sinodal, Concórdia, editora Ubra. E essa aqui tem uma obra espanhola também, de Lutero. Como ele trata a palavra abfalo, no caso, na apostasia, né? Então, é interessante, dá para ter a ideia que ele tinha da palavra abfalo, que é uma separação mesmo. E eu poderia mostrar muito mais coisa, né? Mas já são 58 minutos. É uma pena que eu não consegui também essa nova chave linguística do Novo Testamento. Essa aqui eu não consegui ainda original em alemão. O título é quase igual, os caras são os outros autores, né? Eu preciso confirmar como é que é o original. Se teve acréscimo, né, de palavra, de definição na palavra apostasia, como ocorreu na chave linguística, né, publicada pela Vida Nova e com base no original, em alemão. Bom, pessoal, isso aqui acho que não vale a pena mostrar agora, depois eu vou mostrar com mais calma. Tem muita coisa para mostrar ainda. Isso aqui acho que seria infinito, né? Seria infinito. Tem muitas... Eu poderia dizer até que são malandragens que são feitas, né, para
ofuscar o sentido de partida da igreja com relação à palavra apostasia. Pelo que tudo que eu já estou pesquisando e observando, né, infelizmente essa é a conclusão que eu estou chegando. Existe uma manobra muito grande por força dogmática, né, para não quebrar, né, certa, não seria doutrina, né, entendimento, né, da volta de Jesus. Eu não sei, né, que interessante as pessoas, assim, ao invés de esperar Cristo, esperam anticristo. É inacreditável. E a vontade de passar pela grande tribulação, a ira de Deus, e eles contorcem, eles inventam tal, e desmerecem a grande tribulação, e dizendo, eu acho engraçado, eu já falei, tem pessoas ironizando, porque vocês são crentes Nutella, não querem passar pela grande tribulação. Meu Deus do céu, é inacreditável. Mas assim, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? Eu estou só dando aos poucos, né? Tem muita coisa para mostrar, coisas graves, né? Mas com um jeitinho a gente vai encaixando. Tem muita coisa mesmo. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima, então.